1 Coríntios 3, de 10 a 17, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mais uma vez, vamos buscar a Deus em oração. Eterno Pai, Senhor da igreja, nós exaltamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque na eternidade o Senhor decidiu estabelecer, ó Deus, um povo, a igreja santa do Senhor, e na história o Senhor enviou Teu Filho ao mundo, nascido de mulher e sob a lei, a fim de resgatar homens pecadores que estavam debaixo da condenação do pecado, por não terem condições de cumprir a bendita lei do Senhor. Louvamos o Teu nome pela obra de Cristo em nosso favor, cumprindo a lei por nós, morrendo a nossa morte, a fim de que tivéssemos vida abundante. Que o Senhor nos ensine a viver esta vida, que a Tua palavra viva e eficaz, pregada nesta noite, instrua o nosso coração, a fim de vivermos, Deus, no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando o bendito e glorioso dia em que estaremos reunidos com o Senhor para todos sempre. Fala ao nosso coração por meio da pregação da palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há um discurso que muitos replicam dentro da chamada igreja evangélica brasileira, de que a doutrina ou o ensino não é algo importante. O importante mesmo é que a pessoa tenha Jesus. Se ela tiver Jesus, está tudo certo, não importa a doutrina ou o ensino. Eu ouvi certa vez um pastor, infelizmente presbiteriano, que pregava na carta aos Filipenses e usou o texto de Filipenses 1,18 para propagar este ensino absurdo. O texto de Filipenses 1,18 é aquele que diz assim: todavia, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E a partir desse texto, então, ele foi falar: o importante é Jesus, não importa o que a pessoa está pregando. Ele ignorou totalmente o contexto da passagem. Paulo, neste momento da epístola aos Filipenses, não está falando acerca do conteúdo do evangelho, ou seja, daquilo que está sendo pregado, ou da mensagem que está sendo pregada. Paulo está falando acerca das motivações diversas que as pessoas tinham para pregar o evangelho. Diz Paulo no contexto: uns pregam a Cristo por inveja, outros pregam a Cristo de boa vontade, uns por discórdia, outros de forma insincera. E então vem o texto: todavia, que importa?
não importa a motivação. Perceba que Paulo não está mexendo com o conteúdo do Evangelho, porque quando os homens deturpavam o conteúdo do Evangelho, Paulo era muito claro ao dizer que se algum dos apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu pregasse evangelho diferente do que eles tinham pregado, fosse considerado maldito. Filipenses 1,18, então, não é um texto para falar que não importa a doutrina. O texto da Epístola aos Coríntios, que foi lido hoje, demonstra a importância do ensino na igreja do Senhor. Lembre-se aí do contexto anterior a este texto. Paulo repreendeu os coríntios por conta da sua imaturidade, por conta da sua infantilidade, porque mesmo sendo salvos pelo Senhor, não tinha havido crescimento espiritual por parte daqueles irmãos, e essa era a grande razão de haver na igreja problemas morais. Os problemas morais, os problemas que as pessoas enfrentam na sua vida, são fruto das suas convicções ou da falta de convicções. Paulo já havia dito no começo da carta que eles receberam abundantemente da parte de Deus dons, o que era necessário para haver crescimento, e ainda assim estes irmãos se dividiam em partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Paulo então os chama ao arrependimento e vai mostrar que o crescimento espiritual não era obra de Paulo, Apolo ou Pedro, pelo contrário, Paulo e Apolo eram obreiros da mesma seara. Um plantou, o outro regou, mas o verdadeiro responsável pelo crescimento era o próprio Deus. A igreja é obra de Deus e não de homens. Os homens, como cooperadores do Evangelho, receberão galardão sobre o seu trabalho, de acordo com o trabalho executado. Já a igreja, Paulo chama de lavoura de Deus. Se os cooperadores são aqueles que estão plantando e regando, a igreja é a lavoura de Deus. Essa é uma das figuras que Paulo usa para falar da igreja. E a segunda figura que ele usa é que a igreja é o edifício de Deus. No texto que eu li hoje, Paulo está retomando esta figura do edifício de Deus, da igreja como um edifício do Senhor. E fica então bem claro nesse texto que você precisa levar muito a sério o ensino da palavra de Deus. Esse é o tema desta noite. Você deve levar a sério o ensino da palavra, porque o ensino tem por fundamento a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Veja aí que Paulo inicia o seu argumento mais uma vez apontando para Deus como sendo o grande responsável pela obra da igreja, pelo crescimento da igreja. Ele diz assim, veja o versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Perceba, segundo a graça de Deus. Paulo reconhece que não havia mérito nele, no trabalho que ele vinha realizando na igreja. Deus, de forma graciosa, havia usado o apóstolo para plantar a igreja de Corinto, na cidade de Corinto, e ali então ele lança o fundamento, a base da igreja, trabalhando fielmente. Mas Paulo nem por um momento tenta aqui roubar a glória de Deus. Ele está consciente do seu trabalho, daquilo que ele fez, e ele está consciente de quem opera nele o querer e o realizar. Ele está muito consciente da fonte, do poder do Evangelho. Não era por Paulo, ele já disse à igreja: quando eu estive entre vocês, eu estive aí em fraqueza e temor diante do Senhor.
Eu não me utilizei de argumentos humanos, eu preguei a Cristo e este crucificado. Paulo, então, fielmente pregou a mensagem do Evangelho, mensagem essa que prosperou por conta do Senhor Deus. E é preciso que se esteja bem consciente de que tudo o que é realizado, não só na igreja, mas em toda a sua vida, é obra de Deus, é graça de Deus na sua vida. Quer seja o estabelecimento da sua família, a criação dos seus filhos, o seu negócio, a sua carreira, tudo o que você tem efetuado e que precisa fazer para a glória de Deus, é obra da graça de Deus em sua vida, e é por isso que você precisa também estar consciente, como Paulo, de que é Ele que está operando na sua vida, a fim de dar glória a Ele, e não ficar exaltando a si mesmo, a fim de que você cumpra a ordenança bíblica, comendo, bebendo, fazendo outra coisa qualquer, fazendo para que Deus seja glorificado. Como presbiterianos, nós confessamos isso muito claramente. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre, ou gozá-lo para sempre. Este é o objetivo da vida. Então, não se ufane daquilo que você faz em sua vida, das suas realizações, tribute glória a Deus. Paulo está dizendo, pela graça de Deus, eu lancei o fundamento. E ele então aplica a si mesmo uma figura, que é a figura de um sábio arquiteto. Literalmente é isso que quer dizer. Ele vai falar aí no versículo 10, lancei o fundamento como um prudente construtor. É assim que está na sua Bíblia, mas a tradução literal, um sábio arquiteto. Como ele já disse, foi pela graça. Então quando Paulo fala, eu fui um sábio arquiteto, ele não está se vangloriando, ou falando isso de forma arrogante. Ele simplesmente está falando da sua função, como sábio arquiteto, ou como mestre construtor. Paulo é o grande responsável pela supervisão do trabalho que outros fariam sobre o fundamento que ele lançou. É como se ele fosse o grande responsável por começar aquela obra, lançando o fundamento para que outros viessem construir sobre o fundamento que ele lançou. Outros irão edificar. Paulo está falando que cabe a ele então a estrutura do prédio. O fundamento é importante na construção, porque é a partir do fundamento, da estrutura, que todo o prédio será edificado. É a base que precisa estar bem fundamentada, bem firmada, e é sobre esta base, lançada pelo apóstolo, que outros, inclusive Apolo, edificou. A igreja de Corinto começou com Paulo, outros vieram trabalhando naquela igreja, mas eles fizeram isso não do nada, do zero. Eles fizeram isso a partir do que Paulo já havia começado. Então dê uma olhada no verso 11, e ele vai dizer qual foi este fundamento, ou qual é este fundamento que ele lançou. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pela graça Deus me usou, eu lancei o fundamento. Ninguém tem autorização para colocar outro fundamento no lugar. Não pode ser lançado outro fundamento, senão aquele que está posto, o Senhor Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que Paulo ali usa também uma outra figura importante para você entender isso. Efésios capítulo 2, dê uma olhada no verso 19 e 20. Paulo está dizendo assim à igreja: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E aqui no texto de Efésios, a figura é ligeiramente diferente da que ele está usando lá na epístola aos Coríntios, porque aqui na epístola aos Efésios, o fundamento são os apóstolos e profetas. E você fala, o fundamento é Jesus? Ou o fundamento são os apóstolos e profetas? Bom, aqui ele está dizendo que a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo, nesta figura de Paulo, a pedra angular. Não há contradição alguma no que Paulo está dizendo nas duas cartas. Os apóstolos e profetas anunciaram a Cristo, os profetas falando do Messias que viria. Os apóstolos como testemunhas oculares da majestade do Senhor, acerca da obra gloriosa de Cristo. Eles falavam então uma mesma linguagem e apontavam para uma mesma pessoa. Toda a doutrina dos profetas e dos apóstolos apontavam para uma única e gloriosa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E é a partir deste entendimento doutrinário lançado pelos apóstolos e profetas que a igreja foi edificada. E então ele fala aqui que Jesus é a pedra angular. Pedra angular, ou se você pegar o que Pedro fala, ele chama de pedra de esquina, ou cabeça de esquina. Há duas possibilidades para o uso dessa figura. Ou a pedra angular era a grande pedra colocada perto do alicerce do edifício, que por ser muito grande, acabava unindo as fileiras de pedra que iam sendo assentadas e segurava essas pedras. Ou era a pedra final que completava o arco que eles faziam no prédio, nas portas. Dia desses eu vi um vídeo bastante interessante explicando isso. Um rapaz na praia, e ele pega duas rochas, aqui ele está no meio das duas rochas, e começa a empilhar pedras, e no final ele coloca uma pedra, encaixa essa pedra, que vai servir para que estas pedras que estão aqui, e que não estão coladas com nada, elas só estão encostadas umas nas outras, elas não desabem. Tirando aquela pedra última que ele colocou, tudo ruiria. A pedra angular então seria exatamente essa pedra final. Eles iam fazendo o arco, e essa pedra sustentava todo o arco. Bom, sendo uma ou outra figura, a pedra que é Cristo está sendo usada aqui para dizer que é aquele que sustenta o edifício de pé, ou aquele que mantém o edifício onde ele está bem estabelecido. Então a ideia é única, são figuras diferentes, mas a ideia é uma só. Não há outro fundamento, não há outro sustentador para a igreja. E por que isso é importante? Porque a igreja está brigando lá por Paulo e por Apolo e por Pedro. Não era Paulo o sustentador da igreja, não era sobre Pedro que a igreja estava sendo edificada. A igreja é edificada sobre o fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa então é uma grande razão para que você leve muito a sério o ensino da doutrina. Há muitos grupos pseudo-cristãos que têm outro fundamento, não o Cristo das Escrituras, que tem outra base sobre a qual eles edificam. Por exemplo, os testemunhas de Jeová não veem Jesus como Deus. Jesus está até no sistema deles, mas ele não é o Deus bendito que se fez homem para morrer no lugar do pecador. E esse entendimento falso, herético sobre o Senhor Jesus Cristo, leva então
muitas pessoas a crer de forma errada e não encontrar salvação, porque um Jesus que não é Deus não salva. Se você pegar os adventistas, por exemplo, você verá que eles baseiam a sua doutrina nos escritos de Ellen White. E essa semana mesmo, providencialmente, me enviaram um vídeo em que o pastor adventista brada e diz que o centro da obra de Cristo não é a cruz. O centro da obra de Cristo é o que eles chamam de juízo investigativo. Uma doutrina que começa a ser propagada em 1844. Esse é o centro da obra do Senhor Jesus Cristo. Doutrina essa ensinada por Ellen White. E estes são só 2 exemplos, mas muitos enxergam estas seitas como cristãos, acham que os adventistas são tão protestantes como batistas, presbiterianos, assembleianos. Não, é outra fé, é outro Cristo, é outro fundamento, não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Mas se você não leva a sério o ensino da doutrina e você não tem ideia sobre o que você crê, muitas vezes ao conversar com pessoas assim, você não tem o que falar, e não raro, muitos acabam se convertendo a estas seitas. Pessoas que estavam em igrejas sérias, que passam a ser destas seitas. É a partir da Escritura que você terá como conferir aquilo que é ensinado, a fim de rechaçar qualquer ensino que não tenha Cristo e a sua palavra por fundamento. É a partir da Escritura, do ensino da Escritura acerca da pessoa bendita de Cristo. Porque se você não compreende quem é o Jesus que você crê, você nunca irá anunciar corretamente a Cristo, você não irá evangelizar corretamente. Providencialmente, esta semana também, enquanto eu estava preparando exatamente esse sermão, eu estive com um kardecista, vizinho nosso aqui da frente, que veio avisar da programação que eles teriam com as crianças de manhã, e eles fechariam a rua, se havia problema, se houveria problema em fechar a rua. E depois que a gente falou sobre isso, a gente começou a conversar sobre fé. Eu perguntei como é que funcionava o sistema deles, então ele explicou, e em determinado momento da conversa, ele disse assim: não, a gente entende, né, que toda religião é boa. Eu falei: e de onde você tirou essa ideia? Ele falou assim: dos ensinos de Jesus Cristo. Eu falei: mas você já leu a Bíblia? Ele disse: olha, eu preciso confessar que eu nunca li a Bíblia. Eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho segundo Allan Kardec. Segundo ele, Allan Kardec leu os Evangelhos e interpretou o que Jesus disse, fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E a minha pergunta foi: se você nunca leu os Evangelhos, que são a fonte de revelação sobre Jesus, você não tem mais lugar nenhum falando sobre Jesus, é o Evangelho, como é que você pode aferir se aquilo que Allan Kardec disse é verdadeiro acerca de Jesus? Então eu disse assim: imagina que você está saindo da sua casa e você está apressado, você se atrasou para o seu trabalho, e você está com a sacola de lixo, e em vez de ir lá no lixo jogar, você falou: vou jogar aqui mesmo hoje, estou com muita pressa. Jogou no chão e foi-se embora. Foi embora já arrependido, falando: poxa, não devia ter jogado o lixo no chão. Eu não sou assim, eu não sou mal educado assim. Mas alguém viu você saindo de casa e jogando lixo no chão. E essa pessoa veio conversar comigo e falou: não tem fulano de tal ali? Fulano de tal é relaxado, ele joga lixo no chão. Eu não te conheço. A impressão que eu vou ter acerca de você é a que outro teve, é a interpretação de outro acerca de você, não é isso? Como é que eu vou te conhecer de verdade? Não é assim, conversando como eu estou com você aqui, estabelecendo um relacionamento, entendendo quem você é, aonde é a sua família.
você dizendo o que aconteceu naquele dia. É isso mesmo, pastor. Eu falei, pois é assim que você precisa fazer com o seu livro lá sobre Jesus. Você precisa conferir aquilo que Jesus disse, aquilo que está na Escritura, porque senão você não tem condição e vai acreditar em qualquer coisa que é dita sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas veja, é alguém que está fora da igreja. Triste são crentes em igrejas sérias que não têm um entendimento correto sobre a pessoa bendita do seu Salvador e se veem maus bocados quando confrontados por pessoas dessas seitas. Não há outro fundamento para a igreja, meus irmãos, senão o Senhor Jesus Cristo. Este é o fundamento lançado por Paulo. E talvez alguém diga assim, mas Paulo nem viu Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Paulo, na Epístola aos Coríntios, está falando que pela graça de Deus, como um prudente construtor, ele lançou o fundamento, mas ele não se coloca junto do número dos apóstolos. Aqui mesmo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que ele é um apóstolo chamado fora do tempo, mas quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, ele faz uma afirmação muito categórica, verso 11, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por que Paulo, mesmo não sendo alguém que andou, que caminhou com Cristo, que era de início um perseguidor da igreja, Estevão, ao ser morto, as suas vestes foram colocadas aos pés de Paulo. Como é que este homem está lançando o fundamento da igreja? Revelação de Jesus Cristo. Lembre-se que em um dos seus momentos em que ele perseguia a igreja, foi o próprio Jesus quem apareceu diante dele, lançando-o por terra. E é a partir deste momento que Paulo tem a sua vida transformada. Paulo, como prudente construtor, está aqui lançando o fundamento. Você precisa levar a sério o ensino, para que não entenda a fé cristã a partir de outro fundamento. Precisa ser Cristo Jesus, o Senhor. Mas há mais no texto, você precisa levar a sério o ensino, porque existem edificadores negligentes. Isso aqui é interessante, porque há muitos crentes que descansam aí, achando que todos os líderes da igreja são iguais, e eles acatam tudo que é dito em nome de Jesus como sendo verdade, sem conferir nas escrituras. Mas perceba que Paulo, após falar que lançou o fundamento para outros edificarem, ele faz uma advertência. Volta lá no verso 10, no finalzinho do versículo: porém, cada um veja como edifica. Ou em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês aí que estão construindo sobre o fundamento que eu lancei, prestem atenção no que vocês estão fazendo. É uma advertência séria. O ministério, meus irmãos, do ensino da igreja, o ministério dos presbíteros da igreja, docente e regentes, é algo muito sério. E aqueles que estão à frente desse ministério, sobretudo os presbíteros docentes, eles não podem negligenciar esse privilégio, que vem acompanhado de uma grande responsabilidade. É por isso que Paulo, quando escreve a Tito, que tinha sido enviado para a igreja a fim de estabelecer uma liderança na igreja, faz a seguinte orientação. Vai lá na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, o verso 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme
te prescrevi. Tito já tinha aprendido de Paulo. E agora Paulo escreve esta epístola relembrando a Tito o que ele já tinha dito. Como é que precisa ser o presbítero? Veja o verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É por isso que Paulo está agora se dirigindo aos que edificam sobre o fundamento dele, dizendo: preste atenção, atente à forma como você tem edificado. O fundamento de fato é Cristo. Então, se havia problemas na igreja de Corinto, não era um problema do fundamento, mas a estrutura que estava sendo construída sobre o fundamento. O fundamento foi bem feito. Às vezes você olha para a construção e vê rachaduras aparecendo, e vai perceber que o problema está na base. Às vezes um fundamento mal feito põe em risco uma estrutura completa, mas é possível que o fundamento esteja bem feito, e aqueles que começaram a estabelecer as paredes, levantar, bater as lajes, tenham sido negligentes na forma de fazer isso. E o problema então não está na base, o problema está no restante do prédio. É essa a ideia que Paulo então está falando aqui. Eu lancei o fundamento, não há problema no fundamento, ninguém pode colocar outro fundamento, o fundamento é Cristo. Preste atenção no que você está edificando. Sobre este fundamento, edificações diferentes poderiam ser estabelecidas a partir do obreiro, a partir de quem estaria agora edificando sobre o fundamento de Paulo. Dê uma olhada no verso de número 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que ele já falou que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Paulo está exortando os que estão edificando a pensar sobre os materiais que eles estão usando, a pensar acerca do seu trabalho. E ele ilustra isso listando uma série de materiais, todos eles usados nas construções antigas, tanto de templos como de casas simples. Paulo tem objetivo aqui, ou por objetivo, deixar bem claro que aquilo que estava sendo edificado deveria corresponder ao fundamento, deveria ser da mesma qualidade do fundamento. Perceba aqui que ouro, pratas e pedras preciosas eram materiais comumente usados em templos suntuosos, e os coríntios conheciam muito bem os templos erguidos com estes materiais. Por pedra preciosa, Paulo não está dizendo aqui diamante, rubi, não é isso. Pedra preciosa aqui é granito, mármore, são pedras usadas para edificar. Paulo não está falando de botar um diamante para embelezar o templo, não. Ele está falando de algo que vai estruturar o templo. Como diz Kistemarker no seu comentário, ele fala assim: Paulo menciona 6 materiais, os quais apresentam em ordem decrescente de importância. Dos 6, o ouro é o mais precioso, a palha é o menos precioso de todos. Agora veja que os edificadores, sobre o mesmo fundamento que é Cristo, podem estar edificando com ouro, com prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Essa é a figura. Eu gosto muito do que diz Matthew Henry sobre isso.
Ele fala que aqueles que edificam com ouro, com prata e com pedras preciosas, são os que propagam a pura mensagem do Evangelho. Enquanto aqueles que edificam com madeira, feno e palha, se afastam da mente de Cristo em muitos pormenores, colocam as suas próprias fantasias e invenções no lugar da doutrina e das instituições cristãs, e constroem sobre o bom fundamento, que é Cristo, um edifício que não suportará o teste quando o dia do julgamento chegar. Veja que ele não está falando do fundamento, o fundamento é Cristo, ele está falando da base deste fundamento. Se você quiser uma boa ilustração sobre isso aqui, lembre aí da Confissão de Fé de Westminster. As igrejas podem ser mais puras e menos puras, elas não deixam de ser igreja, elas têm o mesmo fundamento, o fundamento é Cristo, mas elas são mais ou menos puras, à medida em que elas se aproximam mais ou menos da fidelidade ao Evangelho. As mais puras, então, estariam categorizadas aqui com igrejas construídas com ouro, prata e pedras preciosas. As menos puras, madeira, feno e palha, são igrejas. São igrejas. Mas Paulo está dizendo, preste atenção, edificar a igreja é algo muito sério. E porque existem irmãos edificadores negligentes, você precisa levar a sério o ensino da palavra de Deus. Você, juntamente com todo o povo de Deus, com a igreja, é responsável, por exemplo, por eleger os presbíteros que irão pastorear as ovelhas de Cristo, ou usando a metáfora aqui de Paulo, os presbíteros que irão edificar sobre o fundamento que é Cristo. Seja o presbítero docente, que nós chamamos pastor, sejam os presbíteros regentes. São estes os trabalhadores que estão edificando a igreja, escolhidos pela assembleia da igreja. Mas se a igreja não se preocupa com a questão do ensino, se a igreja não se preocupa com a questão doutrinária, ela vai levar ao conselho da igreja homens que não estão comprometidos com o ensino da igreja, que são líderes, mas que por vezes irão colocar as suas próprias ideias. E se eu restringir um pouco mais isso, em vez de falar de toda a igreja do Senhor, onde tem batistas, presbiterianos, assembleanos, e falar somente da igreja presbiteriana, que é a que nós fazemos parte, quando nós elegemos presbíteros ou pastores que não têm compromisso com aquilo que nós entendemos ser a expressão fiel do ensino, com os símbolos de fé, a confissão e os catecismos, nós estamos contribuindo para a fraqueza do edifício. Você precisa levar a sério o ensino da igreja, a fim de eleger homens sérios. Há muitas igrejas, e agora eu quero ampliar também para fora do nosso arraial, padecendo, porque colocaram à frente do rebanho homens que, por não estudarem a revelação de Deus, ensinam aquilo que vai nas suas mentes, segundo as suas opiniões, como diz Matthew Henry. Muitos desses ensinos, meus irmãos, a despeito de não levar os crentes à perdição, eles vão colocar julgo sobre os crentes. Imagine, por exemplo, os ensinos sobre uso e costume. Então você está na igreja e alguém diz, olha, mulher só pode usar saia, mulher não pode cortar o cabelo, homens não podem usar esse tipo de roupa, homens não podem ter bermuda, usos e costumes. Você não pode beber determinada bebida, você não pode comer determinada comida. Bom, se alguém acatar um ensino desse e deixar ficar o resto da vida bebendo só água, isso não vai interferir em nada a salvação dessa pessoa, mas isso vai colocar um jugo tão grande e expor essa pessoa a tentações desnecessárias, porque se ela acreditou que é verdade que não se pode tomar outra coisa que não água, por exemplo,
No dia que ela olhar para a Coca-Cola e ficar salivando, num dia muito quente, no dia que ela olhar para uma taça de vinho, no dia em que ela olhar para um copo de cerveja, o que quer que seja, pelo desejo ela já pecou. Sendo que isso não tem nada a ver com a Bíblia. E de novo, se ela se abster a vida toda, ela não vai perder a salvação dela. A salvação não se perde. Se ela está em Cristo, ela será salva. Mas ela viverá uma vida medíocre. Medíocre. Com isso nós não podemos ir para o outro extremo. Porque nós falamos assim, esse pessoal pentecostal, eles pegam no pé de tudo. Parece que eles ficam com fita métrica medindo a roupa do pessoal. Está errado, e está errado mesmo, mas está errado também o pessoal do lado de cá ficar usando decote, ficar usando barriga de fora, ficar usando roupa provocante, está tudo errado. E sobre isso a Escritura fala de forma muito clara e de forma muito categórica. Mas é preciso estar pautado no ensino correto da Escritura. É por isso então que há uma exortação aos que ensinam aqui. Exortação essa que está em acordo com aquilo que Tiago falará na sua carta. Abra lá a sua Bíblia na Epístola a Tiago e veja o que diz Tiago diretamente aos que estão em posição de liderança. Tiago, capítulo de número 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Se Paulo fala que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, e é verdade, Tiago está dizendo, apesar disso, cuidado, é um local de responsabilidade, é preciso haver comprometimento. Você estará edificando sobre o fundamento que é Cristo Jesus, e você não pode fazer isso segundo a sua opinião. Você precisa prestar atenção no material que está usando. Então há aqui uma exortação àqueles que almejam o episcopado, mas há uma exortação também aos crentes. Não eleja e não se contente com líderes que não levam a sério o ensino da palavra. Meus irmãos, há muitos pastores dentro da nossa denominação que são rasos. Eles só têm leite para dar. Eu creio que foi Tiago que falou para mim uma vez, de um pastor da região aqui, que comentou com ele, que depois de 3 anos na igreja, ele precisa ir para outra igreja, porque ele não tem mais nada para ensinar depois de 3 anos. Como é que um pastor que tem a escritura na mão não tem mais nada para ensinar depois de 3 anos? Sendo raso, não levando a sério o estudo da palavra, não entendendo a seriedade do seu ofício. E a igreja não pode se contentar com líderes assim. Vez por outra eu recebo pessoas de outras denominações para aconselhamento. E uma vez eu tive que falar para um casal que eu aconselhava, que era de outra denominação, que eles precisavam mudar de igreja. E eu nem falei, venha para cá para a igreja. Eu falei, procure uma igreja na sua cidade. Eles eram aqui de Vila Velha. Em Vila Velha tem algumas igrejas, falei o nome de algumas, presbiterianas. Procure uma igreja séria. E a esposa falou assim, pastor, nós gostamos muito da nossa igreja. O nosso pastor é muito bom. Nós confiamos muito no nosso pastor. E a minha pergunta foi muito simples. O que vocês estão fazendo aqui? Me procurando para aconselhar? Não estou entendendo. Se o seu pastor é tão bom, se você confia tanto nele, se ele é tão capacitado, eu quero saber por que você, em vez de estar lá aconselhando com ele, que é o mais lógico, veio me procurar aqui do outro lado, na outra cidade. Não tem resposta para isso, porque não tem. As pessoas, elas olham para a igreja de forma muito afetiva. É onde eu cresci, é onde eu tenho meus amigos. Não, o que é sério numa igreja é o púlpito, é o ensino,
é aquilo que está sendo edificado sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Existem muitos líderes negligentes, muitos edificadores negligentes, e está muito claro aqui, quando Paulo fala que há aqueles que estão edificando com ouro e aqueles que estão edificando com palha. Você precisa levar a sério o ensino da palavra, porque as obras serão julgadas. Esse é o último ponto que Paulo coloca aqui. Paulo vai afirmar agora que a obra de cada um, e por obra aqui, lembre tanto do ensino, que é a obra dos edificadores, quanto das ações dos crentes que decorrem do ensino, certo ou errado. Você aprende corretamente, em tese você age corretamente. Vai ser julgado o ensino correto e a prática correta. Você aprende errado e age errado. O ensino será julgado, mas a sua prática errada também. Tudo estará diante do Senhor. Dê uma olhada nos versos 13 até o verso 15. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia da vinda de Cristo a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Perceba algo importante aqui. Primeiro, você precisa lembrar que não é somente aqui que Paulo está ensinando acerca da realidade do julgamento. Paulo faz isso, por exemplo, quando ele escreve aos Romanos. Abra aí a sua Bíblia, Romanos 14, lá no verso de número 10, ele está falando acerca da prática dos irmãos que estão julgando uns aos outros, e então ele diz, no verso 10, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Percebeu aqui? Prática da igreja, estas práticas, inclusive esse julgamento de uns aos outros, tudo isso será colocado perante o tribunal de Deus. Vá lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e veja o que ele diz no capítulo 5, também no verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É preciso estar ciente que um dia você e todos os homens comparecerão perante o tribunal de Deus. Todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, que são fruto daquilo que você aprendeu ou não, serão colocados diante do Senhor. É imperativo que você então atente ao ensino, se importe com o ensino, porque você vive em acordo com aquilo que você aprende. E as suas ações perante Deus, isso deveria fazer com que cada crente temesse e tremesse. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Perceba um pouco mais. Paulo afirma que no dia do juízo, o fogo irá manifestar as obras. Ele continua agora a mesma figura. Ele disse que há aqueles que edificam com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E qual a diferença? É que ouro, prata e pedra preciosa não se queimam. Pode tacar fogo. Madeira, feno e palha
são consumidos pelo fogo. Não fica nada. A ideia é que as obras são apresentadas e diante da verdade, algumas permanecerão, outras se constatará que não serviram para nada. E aqui não tem a ver com a sua salvação, porque o que está sendo julgado, meus irmãos, não é a salvação do crente. Quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. A salvação depende do fundamento. Você está em Cristo no fundamento? Você está salvo. O que você está fazendo a partir deste fundamento? As suas obras, estas sim, serão julgadas. E por que isso é sério? Porque é por meio das obras dos crentes que Deus é glorificado. Por meio da obra dos crentes é que Deus é exaltado. É o testemunho dos crentes. É a vida vivida perante Deus e perante os homens que traz glória àquele que é o fundamento. Mas se essas obras são palha, eu estou me esforçando em vão por coisas que não trarão glória ao meu Senhor. O ponto de Paulo é muito simples, mas é muito profundo e muito sério. Afinal de contas, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Diante do tribunal de Deus, as obras são julgadas. E de novo eu repito, não o crente, não a salvação, porque aqueles que estão sobre Cristo, o fundamento, nunca irão perecer. Seus pecados já foram totalmente cancelados. Isso é importante, para que saibamos que a salvação não se dá por aquilo que nós fazemos. Tem muita gente julgando a salvação alheia pela questão do entendimento doutrinário. Eu já falei isso sermões atrás e vou voltar a lembrar aqui. Tem gente achando que só vai para o céu quem souber os 5 pontos do calvinismo. Estará com o Senhor no céu aquele que está sobre o fundamento, Cristo Jesus, a rocha eterna. Porque, meus irmãos, se a salvação dependesse do entendimento completo e correto de toda a doutrina, ninguém seria salvo. Mas Paulo está dizendo, as suas obras, que são fruto da sua crença, no dia do juízo podem até ser queimadas, e você salvo como que pelo fogo, se você estiver em Cristo Jesus. O outro lado da moeda é, não descanse nisso achando, não tem problema nenhum, eu viver de qualquer forma, eu crer de qualquer razão, porque no final das contas o pessoal lá está certo, o que importa é Jesus. Não, você precisa glorificar o Salvador. As suas obras não são para você ser salvo, as suas obras são para que você viva uma vida que dignifique o bendito Filho de Deus, que deu a sua vida em seu lugar, para que você não morra. E você precisa se importar com isso. Você precisa honrar o seu benfeitor. Quando as pessoas entendem que elas serão salvas por sua obra, é que elas, quando entendem que a salvação é pela graça mediante a fé, é que falam, estou nem aí para a doutrina. Não. O entendimento correto leva a práticas corretas, e práticas corretas honram o Salvador maravilhoso. As obras são julgadas, e Paulo fala que os que não tiverem as obras queimadas receberão galardão. Os demais, a despeito de serem salvos, não receberão galardão. É isso que Paulo está colocando. Pense então naqueles que entendem que para ser salvos eles têm que deixar de comer determinada comida, deixar de beber determinada bebida para honrar a Deus,
vendo as suas obras se queimando. Não serviu de nada. Mas pelo menos está salvo. Mas é uma vida que não deu glória ao Salvador. É um cristianismo medíocre. Nós fomos chamados, irmãos, para uma vida abundante, para uma vida que honra o Senhor. E como essas atitudes não dão glória a Deus, não trazem glória a Deus, estes homens deixaram de dar glória a Deus por coisas que Deus deu a eles. E só para usar um exemplo que eu dei aqui, do vinho, o salmista dá glória a Deus pelo vinho, que alegra o coração do homem. Mas aqueles que acham, não, isso é pecado, nunca darão glória a Deus. Eu estou dizendo que todo mundo tem que tomar vinho, eu mesmo não sou de tomar vinho. Mas as pessoas deixam de usufruir de toda a criação de Deus. E Paulo vai dizer, leis como não toque nisso, não prove aquilo que não tem valor algum contra a sensualidade, não santificam ninguém, e se não santificam ninguém, não trazem glória a Deus. Tem muito crente aí achando de forma errada, que eles têm que pagar o preço. Não, o preço está pago. Cristo já pagou o preço no Calvário. E agora lá no juízo, tanto o ensino errado, como a prática errada que decorre desse ensino, serão queimados. Mas os crentes salvos pelo Redentor. Lembre, entretanto, que o alvo da vida não é o galardão, porque tem gente que já vai pensar assim, então eu tenho que fazer as coisas certinho para ganhar mais galardão? Não, é para honrar a Deus. O galardão é uma consequência de uma vida que honra a Deus. Mas Paulo fala um pouco mais, ele fala sobre mais alguém que será julgado. Volte lá no texto, veja o verso de número 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo agora está lembrando a condição ali da igreja de Corinto. Olha, vocês não são pouca coisa, vocês são o santuário de Deus, vocês são a habitação do Espírito que é Deus. Vocês têm o conhecimento, a sabedoria que veio de Deus. Deus não deixou vocês em falta de nada, ele fala isso já no primeiro capítulo. É por isso que Paulo está advertindo aqui contra aqueles que estão atentando contra a igreja. Veja o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E aqui a repreensão é muito dura contra aqueles que estão causando divisão e escândalo na igreja, atitudes que profanavam o templo de Deus, que precisavam ser deixadas de lado. Paulo não está identificando ninguém aqui pelo nome, como ele faz em outros lugares, mas ele está dizendo, os responsáveis por isso que está acontecendo, se destruírem o templo de Deus, também serão destruídos. Então perceba que crentes equivocados, crentes muitas vezes negligentes, que constroem com um fundamento errado, mas que amam a Cristo, terão suas obras queimadas ou aprovadas e receberão galardão. Falsos mestres? Não. Esses serão destruídos, porque eles não são somente construtores negligentes, eles são mal intencionados, eles querem destruir a obra de Deus, eles militam contra a igreja, ou eles veem na igreja uma oportunidade de lucrar, eles expoliam a igreja, eles estão na igreja a fim de levar vantagem sobre a igreja. Pedro fala sobre eles lá na sua segunda carta,
E por causa do seu falso ensino, eles trazem infâmia sobre a igreja. Pedro já disse, para estes o juízo lavrado há muito tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Paulo está falando algo semelhante. Estes serão destruídos. Estes homens precisam ser rechaçados. Mas você só conseguirá fazer isso se você levar a sério o ensino da palavra de Deus. Você leva a sério o ensino da palavra de Deus? Meus irmãos, o ensino tem por fundamento Jesus Cristo. Então não gaste seu tempo com aqueles que não enfatizam a pessoa e a obra de Jesus Cristo conforme a Escritura. Toda a doutrina cristã flui da pessoa bendita do Salvador. Lembre-se que há edificadores negligentes, mesmo dentre os crentes sinceros, líderes relapsos, e infelizmente muito disso é culpa da igreja, que elege pastor porque aquele pastor é visitador, aquele pastor é tão gente boa, aquele irmão é tão legal, ele merece ser presbítero, em vez de atentar às qualidades bíblicas, sobretudo aquela que fala que os presbíteros ensinam a igreja. Constroem sobre o fundamento que é Cristo. Você não é edificado pela visita do pastor ou do presbítero, você é edificado pela palavra de Deus. Então, se o pastor e o presbítero for na sua casa e tomar um cafezinho e foi embora, não tem edificação. Ah, mas é tão bom, eu gosto tanto dessa visita, não tem edificação. A edificação é pela palavra. Agora, se tiver a palavra e o cafezinho, muito bom. Mas não entenda que um pastor, só porque ele é amável e visitador, irá edificar a vida da igreja. Porque se ele é raso, se ele não se importa com a doutrina, se ele não se aprofunda no conhecimento de Cristo, ele está sendo um obreiro negligente, verá suas obras se queimarem. Você não é edificado por outra coisa senão a bendita palavra de Deus. Se alguém tem boas qualidades, mas não é apto para ensinar, não é comprometido com a doutrina, não serve para pastorear a igreja. As suas obras serão julgadas, elas são fruto daquilo que você aprendeu com os líderes que você escolheu e a quem você se submete. Toda a sua prática é fruto do que você aprende da palavra do Senhor. Não seja, portanto, negligente na escolha de líderes, tampouco no estudo da palavra de Deus, porque é conhecendo a Escritura que você terá condição de julgar tudo aquilo que você ouve por homens que dizem falar da parte de Deus. Honre a Deus com suas palavras e ações, para que o fogo no dia do juízo manifeste boas obras que honraram o Salvador, cuja obra gloriosa salvou a sua vida.